Números, Crônicas 18. Eu quero ler um versículo com os irmãos, de forma rápida. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesse momento. Crônicas, capítulo 18. Primeiro livro de Crônicas, 18. Quem achou, diga amém. Olha bem, nós temos aqui, ela está ficando ali naquele canto, mas como a igreja está cheia, nós colocamos ela lá fora. É uma caixa bem grande, onde nós estamos recolhendo material de escola. E estamos convocando todas as pessoas a comprarem um caderno, ou mais, lápis de cor, caneta, régua, essas coisas de escola, e colocar dentro daquela caixa. Vem aqui durante a semana e coloque dentro da caixa. Por quê? Esse material nós entregaremos ao pastor Ricardo, e tem mais de 10 orfanatos que é assistido pelo Ministério ID, entende? Esse ministério assiste crianças carentes. Então, todo esse material de escola é levado para lá. O pastor Ricardo está ali. Essa semana é a última semana que vai ficar aqui praticamente. Então, durante a semana, peça o Espírito Santo para te lembrar, e você vai estar abençoando uma criança carente, tá bom? É só vir aqui na igreja entregar a Sandra. E então, tudo que é material, se você tiver uma bolsa, uma mochila, estiver bom estado, né, você dá uma lavada nela ainda, seca para melhorar ainda, e traz aqui que nós vamos enviar para uma criança, né? Ah, pastor, pode ser qualquer coisa? Não, qualquer coisa não, nós não somos povo de qualquer coisa, nós somos povo do melhor. Então nós queremos que uma criança receba uma mochila e fique feliz. Poxa, tem uma mochila para ir para casa, né? Para a escola, e um caderno, um lápis de cor, tudo isso. Então a caixa está ali, ó, aqui na porta, né? Ali está escrito roupa, não sei o que, mas nós não estamos recolhendo nada disso. Nós só estamos recolhendo material de escola. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Crônicas 18, é o versículo 6. Você deixa a Bíblia aberta, mas nós vamos ler Crônicas 18, versículo de número 6. Diz assim: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Diga: o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele ia. Diga: o Senhor me dá vitórias onde quer que eu for. Mais uma vez, diga: o Senhor me dá vitórias aonde eu for. Diga: todas as batalhas que eu lutar, Deus já me deu a vitória. Você crê nisso? Pela fé, diga: todas as batalhas, o Senhor vai me dar vitórias. Aleluia. Diga: como Deus era com Davi, Deus é comigo. Diga: como Deus era com Davi, Deus é comigo. Oh glória. Nós temos essa fé, essa convicção. Nós temos orado a nossa oração e temos declarado isso. Como Deus era com Davi, Deus é conosco. Oração é duas palavras. Orar é falar e é agir. E nós estamos nessa fé, profetizando, Deus é conosco, e agindo à altura dessa palavra. Orando, falando e agindo sobre esta palavra. Se você ler esse texto, você vai ver que Davi era um homem de guerra. Ele não recuava, ele não tinha medo, ele enfrentava, ele ia à luta, ele botava a cara na frente. Ele não era um líder que se escondia no palácio, mas ele ia na frente do seu exército, junto com o exército. E nós temos que aprender com Davi, não recuarmos, não nos intimidarmos, e irmos para frente em nome de Jesus, no tempo que estamos vivendo. Se você ler o versículo número 1, você vai ver que Davi foi lá nos filisteus, lutou com eles, venceu os filisteus, tomou a cidade de Gade, que era uma grande cidade dos filisteus, e ainda as cidades pequenas que ficavam em torno da cidade de Gade. Tomou tudo. Ele disse: isso aqui Deus nos deu.
Eu não vou permitir que o inimigo fique aqui me circunvizinhando na minha região. E Davi vai e luta contra os filisteus, um povo que sempre se levantou contra o povo de Deus. Olha o versículo de número 1 do capítulo 18. Depois disso, Davi feriu os filisteus e os humilhou. Tomou Agade e suas aldeias das mãos dos filisteus. Não parou aí não, olha o versículo 2. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi, e pagavam imposto a ele, tributo. Ele foi lá em Moabe também, e disse: esse povo nunca quis saber de Deus, esse povo só tem se levantado para prejudicar a obra de Deus. E Davi toma eles, subjuga eles, domina eles. Davi não tinha medo do adversário, diga: eu também não. Aleluia. Começa a ministrar aí, irmão. Seu corpo ouve o seu comando. Quando você diz assim: estou cansado, seu corpo entende, as suas células entendem que você, e ela começa a trabalhar para relaxar suas células, relaxar seu corpo. Liberado vários hormônios nesta direção. Seu cérebro entende. Mas quando você disse palavras de vitória também, então a ciência, a neurociência, ela tem falado sobre essa questão das células, dos comandos, aquilo que sai da nossa boca, como o nosso corpo funciona, como o nosso emocional, as palavras que você diz antes de dormir, como que você acorda, e tudo as descobertas que elas estão fazendo sobre o cérebro, tudo já está, de certa forma, revelado na palavra de Deus. Davi não tinha medo do inimigo, diga: eu também não. Aleluia. Ele enfrentava, se precisasse fazer um exame, ele fazia. Se precisasse de acordar cedo, ele acordava. Dormir tarde, ele acordava. Abrir mão de alguma coisa, ele abria. Davi era homem de guerra, e trazia a sua vida sob alta disciplina. Olha o versículo 3. Também, mais um povo, mais um reino, Hadadezer, rei de Sobar, foi derrotado por Davi. Hadadezer foi o quê? Derrotado por Davi. Até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrate, ele se levantou e foi conquistar o rio Eufrates, as margens do rio Eufrates. Davi ficou sabendo e falou assim: o quê? Não vai conquistar nada aqui, tudo aqui pertence ao Senhor. Davi foi lá e conquistou ele. O rei da Síria ficou sabendo, e ele disse assim: vamos ajudar esse rei. E aí ele se levanta, olha o versículo 4, olha o que Davi fez com ele também. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jaretou a todos os cavalos dos carros, menos 100 deles. O que Davi fez? Davi derrotou o adversário e foi lá e pegou 100 carros dele e falou: 100 é para mim, e levou para a casa dele. E o resto, que era centenas, que era milhares, diz a Bíblia que ele aleijou, jaretou, ele aleijou o resto. Ele disse: eu não vou dar brecha para o adversário, eu não vou abrir porta na minha casa, na minha vida, para que o adversário possa investir contra mim. Ele derrota o inimigo e ainda acaba com a fonte de força, suprimento do inimigo. Olha o versículo. E ainda não parou, olha o versículo 5. Vieram então os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Sobar. Porém Davi fez o quê? Matou os sírios. Matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. O que a Bíblia diz? Veja aqui, a Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai embora, ele foi expulso, ele anda por lá, passa-se o tempo, ele volta na vida daquela pessoa. Quando ele chega na vida daquela pessoa, ele fala assim: está vazia, ela não está cheia do Espírito Santo. Ele entra naquela casa e vai lá e busca mais 7 demônios piores do que ele, e diz a Bíblia assim: o estado dessa pessoa agora é pior do que antes. Foi isso que aconteceu aqui. O inimigo foi ajudar o outro. Daniel estava orando, pedindo a resposta de Deus. Então veio um anjo, um príncipe do exército de Deus,
desceu naqueles 21 dias que Daniel estava orando e falou para Daniel: Daniel, você é um homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua oração foi respondida. O problema é que quando eu cheguei veio um príncipe de Satanás, e nós ficamos lutando, foi necessário que Deus despachasse lá do céu um outro príncipe, Gabriel, e ele veio e me ajudou, e eu pude chegar aqui. Entregou a mensagem e falou assim: agora eu vou voltar para o céu, e eu já estou sabendo que o demônio da Grécia se juntou àquele principado, e eu vou ter que lutar contra 2 príncipes agora. O inimigo ajuda o inimigo, não por amor, por imposição, mas as forças malignas se unem. Mas nós temos um que é mais forte do que todo o inferno, o nome dele é Jesus. E eu aprendo com Davi que a gente não pode se intimidar, que a gente não pode recuar, nós temos que avançar. Diz a Bíblia aqui que, olha, que Davi tomou Damasco e pôs ainda guarnições lá, botou o pessoal dele lá e obrigou os sírios a pagar tributo a ele. E o versículo termina, o versículo 6 dizendo: e o Senhor, quem que era? Dava vitórias a Davi por onde ele fosse. Aleluia! Diga: o Senhor dava vitórias a Davi aonde ele fosse, aonde ele pisava, Deus ia na frente e dava vitórias a Davi. Davi é incrível, esse homem é sensacional, extraordinário. Davi, irmãos, era um homem extremamente humilde. Ele, todas as suas conquistas, suas vitórias, ele atribuía ao Senhor. Você vê isso no Salmo 34, Salmo 40, Salmo 144. Você via Davi dizendo: eu venci, porque Deus foi comigo. Eu vou vencer, porque Deus é comigo. Diga: eu vou vencer, porque Deus é comigo. Diga: eu já venci, porque Deus é comigo. Aprende, querido. Davi era esse homem extremamente humilde, reconhecia Deus em todos os seus caminhos, era um guerreiro sanguinário. Ele quis construir uma casa para Deus, e Deus falou o que com ele? Você não, você tem sangue nas mãos, seu filho vai construir, você não. Mas ao mesmo tempo que ele era um guerreiro sanguinário, ele era um poeta. Davi, se passasse aqui, ele repararia nessa linda flor que está aqui sobre essa mesa. Mesmo sendo guerreiro, ele era poeta, ele tinha sensibilidade na sua alma. Ele repararia os tons de verde, o colorado, e ele repararia detalhes que às vezes a gente nem vê. Você vê isso nos Salmos, quando ele começava a ministrar a Deus. Ele era másculo, guerreiro, forte, herói, mas era sensível, poeta, inventor de instrumentos musicais, inventava instrumentos para adorar a Deus. Davi era um homem servo. Davi era o quê? Servo. Irmãos, preste atenção, ele não reclamava do trabalho, ele não fazia a obra de Deus reclamando, murmurando, porque o outro está fazendo isso, por que eu estou fazendo isso, o outro tem aquilo, por que eu tenho isso. Não, Davi não. Davi, após ser ungido rei pelo profeta Samuel, Davi estava lá no campo, o pai dele mandou chamar, e aí chama Davi e fala: seu pai está te chamando, porque o profeta Samuel está lá em casa. Irmãos, o profeta Samuel era mais famoso do que o presidente dos Estados Unidos, era mais importante, estava na casa dele, e mandou chamá-lo. Ele chegou lá, o profeta olhou para ele e falou assim, o Espírito Santo falou: você está diante do futuro rei de Israel, unge o menino. Então o profeta Samuel pega o azeite e derrama na cabeça de Davi, e Davi é ungido o quê? Rei de Israel. Quando terminou aquela unção assim, sabe o que ele fez? Voltou para o campo para cuidar das mesmas ovelhinhas. Se fosse muita gente, falava assim: não, eu fui ungido rei, eu não vou cuidar de ovelhinha mais não, agora eu quero uma... Sabe, irmãos, tem gente que se subir em cima dessa folhinha aqui, ele já fica besta. É verdade, ele já se acha. Davi era servo, aleluia, foi ungido por Samuel, mas ele voltou ao seu trabalho habitual, do mesmo jeito, a cuidar ali. Em primeiro lugar, ele era humilde, não tinha medo de guerra. Em primeiro lugar, era um homem humilde, era uma pessoa serva.
A Bíblia diz que maior é o que serve, não o que é servido. Tem gente que não aceita fazer qualquer coisa não. Então vai participar do teatro, aí o Webster fala, eu preciso que você trabalhe nisso aqui. Nisso aí eu não quero não. Ué, mas por quê? Não sei fazer isso não gosto de fazer isso não. É mesmo, na verdade ele não quer fazer, porque ele queria fazer outra coisa. Às vezes está precisando de um outro ministério, você fala assim, irmão, está precisando do ministério tal. Não, meu dom é louvor, eu quero estar no louvor. Eu falo, não, você vai estar no louvor, Deus vai te chamar para o louvor, mas agora está precisando nessa área aqui. Davi não escolhia serviço. Após ser ungido rei, ele volta para estar lá no campo, cuidando das suas mesmas ovelhas, porque Davi confiava em Deus. Davi era humilde, Davi era servo. Sabe, irmãos, Davi era um homem sincero. Nós vivemos numa sociedade que valoriza, sabe o quê? O externo, o exterior, a aparência, a fisionomia. A sociedade olha isso, nós vivemos esse tempo, mas deixa eu te dizer, o que você fala de você mesmo não vale de nada para Deus. Deus não se impressiona com o que você diz de você, ou o que os outros falam de você. Deus se impressiona com o que você realmente é, porque os olhos dele, antes de olhar o seu exterior, Deus olha o seu interior. Ainda bem que uma igreja que anda de joelho, o Espírito a dirige, amém, irmãos? Amém. E Deus não tem deixado colocar qualquer pessoa na sua liderança, na liderança da igreja. É um desastre quando se utiliza critérios não bíblicos para separar pessoas para a liderança de igreja ou de ministério. É um desastre, pessoa fora do lugar. Quando Samuel foi ungir Davi, Deus falou com Samuel, eu cansei de Saul, vai lá na casa de Jessé e unge um filho dele a rei de Israel. Quando ele chegou lá, ele viu Eliabe. Quando ele viu Eliabe, Samuel usou os mesmos critérios que ungiu a Saul. Saul era grande, se destacava. Quando Samuel olhou Eliabe, irmão de Davi mais velho, entrando, alto, forte, bonito, bem apanhado, Samuel olhou e disse assim, eu estou diante do rei de Israel. Deus falou, Samuel, não é esse aí não, você está olhando a aparência. Eu não olho a aparência, eu olho o coração, eu vejo o que está por dentro dele, não é esse. Aí vem Samã, também afeiçoado, de impressionar com a aparência externa. Deus falou, também não é esse. E aí foi passando um a um, passou 7. No final ele falou assim, acabou seus filhos, Jessé? Jessé falou, acabou. Ele falou, não, tem que ter mais um, porque Deus falou que não é nenhum desses. Ele falou, tem um lá no campo lá, é um, né? Tem um que está lá, mande chamar. Diz a Bíblia que vem um rapazinho. Quando ele chega, ele era meio avermelhado, cheio de sarninhas assim. Claro, quando ele olha, quando ele vê Davi entrando, Samuel não fala nada, mas o Espírito Santo fala assim, esse aí é o meu escolhido. Unge, porque você está diante do rei de Israel, futuro rei. Nós não podemos usar critérios mundanos. Pastor, o irmão toca demais. Pastor, o irmão tem habilidade demais. Pastor, o irmão prega que é demais. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O obreiro precisa ser testado. É um teste mesmo. É um período probatório mesmo. E não só testado. O obreiro precisa ser aprovado. Ele pode ficar reprovado. Ele pega, não termina, ele não dá sequência. Ele é bom na igreja, mas em casa ele é um demônio. Ele não dá testemunho, ele está com o nome sujo. Deve os outros, xinga palavrão, entra no carro, briga com a família. E você não descobre isso pro dia da noite. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não tem comunhão com o Espírito Santo, ele não jejua. E aí quer ser um líder da casa de Deus, como? Então eu tinha aqui uma pessoa muitos anos atrás, e esse irmão era uma bênção, pregava muito bem, uma bênção.
E vira e mexe, eu era pressionado pelo presbítero Neemias e por outros queridos irmãos, a minha mãe e outros irmãos que falavam comigo: poxa, você tem que usar mais fulano, fulano é uma bênção. Eu disse: irmão, fique tranquilo, alguma coisa no meu espírito, porque tudo que Deus te der, você precisa cuidar com muito zelo. Quem está entendendo, diga amém. Se Deus te deu uma bicicleta, cuide dela. Deus te deu esse sapato aí, cuide dele, passe um pano, limpe ele. Deus te deu uma casa bonita, Deus te deu um carro, Deus te deu uma mulher abençoada, bonita, cuide dela. Os irmãos ficaram caladinhos. Cuide da mulher, viu, irmão? Será que pode fazer aqueles negócios? Plástica, estica daqui, dali. Hã? Nossa, pode? Mas por quê? Claro que pode, seu bobo. É para você mesmo. Não é pecado não, filho. Tem uma mulher abençoada, faz o quê? Ô irmãos, ajuda aí. Tem uma mulher abençoada, faz o quê, Rodrigo? Cuida e cuida bem. Se não... Tem um homem abençoado, faz o quê? Pode ser até feio, mas é o que você tem, cuida também. Tem jeito mais não, viu, amor? Agora, meu filho, Deus já te deu pro resto da vida. Quem mandou? Não orou, não vigiou, cuida. Solteiro, escolhe bem. Escolhe uma pessoa de Deus para você. Porque senão, meu filho, é laço. Purinho. Mas vamos voltar para a mensagem. Davi era um homem humilde, era um servo, ele era uma pessoa sincera, e ele foi escolhido por Deus, e é esse critério que nós temos que usar para escolher as pessoas aqui. Então essa pessoa que tinha aqui pregava muito bem, vira e mexe, os irmãos falavam comigo: usa mais, usa mais, usa mais. E eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus me dá, não tenho dificuldade nenhuma de delegar. Por exemplo, Rodrigo hoje eu estou pegando ele como referência, é o líder do louvor. A Lúcia é líder da Tarde da Vitória. O Lucas e a Júlia são líderes dos jovens. E assim, os diáconos e tal. Eu entrego para eles só trazem aqueles problemas difíceis. Os diáconos, por exemplo, antes de vir a mim, eles vão ao presbítero Cláudio e compartilha com ele as dificuldades. Cláudio faz reunião, me fala tudo, até para depois chegar a mim. Eu não tenho dificuldade de delegar, de transferir responsabilidade, mas até fazer isso, nós temos que confiar naquele líder, porque eu tenho que ter responsabilidade com o que Deus você também, sua casa, por exemplo, sua família, você tem que ter responsabilidade, não é usar de qualquer jeito não. E Davi era esse homem, nós temos esse padrão, e esse irmão, eu era pressionado: usa mais, usa mais, usa mais. Um dia aconteceu um fato, eu chamei ele para conversar e falei: presbítero Neemias, você tem que participar da conversa. Tá bom, era uma reunião de presbitério. Levamos o irmão e começamos, eu falei com ele assim: irmão, esse negócio aqui, como é que é isso? Aí ele: não foi eu não. Irmão, não é nada dentro da nossa igreja. É tudo lá da família dele, da mulher dele, de por onde ele passou. Falei: irmão, e esse negócio aqui? E esse aqui eram 6 assuntos. Uns 6. Todos ele negou. O Neemias deteve para você: mas rapaz, mas o homem é liso, hein? Eu falei: o homem é liso. Você fica aí me amolando, o homem é liso. Quando foi o 7º problema, eu falei com ele assim, falei: irmão, agora esse aqui aconteceu dentro da igreja, é o mesmo problema que aconteceu lá fora em outras igrejas, agora esse aqui aconteceu aqui, como é que é isso aqui? Aí ele recuou. Eu falei: mas olha, irmão, fulano falou isso, que está envolvido, e ele foi recuando, ali aconteceu o que está escrito, abre a Bíblia rapidinho, João capítulo 16, a Bíblia quando fala do Espírito Santo, quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Quem quer que eu pare, diga aleluia. Então vamos continuar mais um pouquinho. João 16, versículo 8, Jesus está falando do Espírito Santo, e ele diz assim que o Espírito Santo tem várias
funções, o paráclito de Deus. Mas quando chega no versículo 8, ele diz assim: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer é legio no grego, e essa palavra é expor, é provar, é mais ou menos assim. Uma vez eu fui para a África, eu e o irmão Roberto, já contei isso algumas vezes, e nós levamos muito chocolate, lugar muito paupérrimo na África, e nós fomos pregar no meio da selva. Eu me lembro que nós entramos num carro era uma juíza que estava dirigindo para nós, e aquela mulher foi assim, falou: o caminho aqui, mas não tinha caminho, era só mato, mas ela estava num carro, numa Pajero, um carro bem grande, ela saiu assim igual um trator, passando no meio do mato. Eu falei: irmão, mas aqui não tem estrada. Ela falou: não, mas é aqui mesmo, é que o matinho cresceu. Mas era mesmo, e nós brotamos lá no meio do mato, uma igreja, e irmãos, e aquilo lotou de gente, começou a sair gente do meio do mato, assim que eu nunca vi, e lotou a igreja, gente na janela, e nós levamos chocolate, e eu falei: irmão Roberto, não dá para ficar entregando não, irmão, vamos jogar esse trem aí, vamos dar para o povo. Mas era saco assim de chocolate, nós damos 2 sacos de bis, aquele chocolatinho, né? Entre outros, e fomos dando aquele monte de chocolate, e aí encostamos na parede, estamos dando. De repente chega um menino e fala: pastor. Aí eu olhei para o menino e falei assim: me dá um chocolatinho. Aí eu olhei para ele e falei assim: você não ganhou não? Eu não. Só que a boca dele estava toda suja de chocolate assim. E o irmão Roberto, muito moleque, eu falei: ô irmão Roberto, aqui, ele não ganhou não, dá ele aí o chocolate. Essa cena marcou, aí nós demos para ele e rimos daquilo, né? Eu podia falar com ele assim: como você não comeu se a sua boca está toda suja? Escute, elegio, essa palavra grega, é uma palavra quando um juiz vai incriminar uma pessoa, e ele fala assim: você fez isso? Aí o cara fala assim: não fiz não. Elegio é isso, o juiz pega uma fita, um tape, e fala assim: olha aqui a prova, está vendo aqui filmado? Olha você fazendo, ó. Aí o cara desarma, porque foi no flagrante, tem provas concretas, e fala assim: não só a fita, fulano viu, Beltrano também viu, você fazendo. Elegio é quando aquela pessoa não quer aceitar Jesus. Ele diz assim: eu não preciso aceitar Jesus não, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, eu trabalho, eu sou direito, eu sou honesto. E você fica anos orando por aquela pessoa, ele acha que não precisa de Jesus não. De repente o Espírito Santo vai lá, e o Espírito Santo chega e fala uma palavrinha para ele. O que ele faz? Uma consciência de culpa, de pecado vem, ele começa a chorar, se derramar, e começa a dizer: eu sou um pecador mesmo, eu estou indo para o inferno, o Senhor abriu meus olhos hoje, me aceita, e a pessoa aceita Jesus. É essa palavra que você deve orar pelos seus parentes. Talvez você está orando pelo seu marido, sua esposa, seus filhos, há anos, convida para vir à igreja, ele não vem, vai ter culto hoje, não quer, só quer o mundo. Aí você vai, dobra o joelho, pega Mateus 16, versículo 8, e você ora a Deus e diz: Senhor, eu já encerrei meus argumentos, mas o Senhor tem argumento, vai lá e fala com ele, Jesus. Aí o Espírito Santo vai lá e fala com ele. Quando fala, tudo muda. Quem teve essa experiência, diga aleluia. Todos nós, a maioria de nós. O dia que o Espírito Santo falou conosco, acabou. E esse irmão estava aqui, a gente estava conversando, e tudo ele negava. Aí quando foi nesse momento, eu falei com ele, falei: irmão, tem prova, disso aqui, disso aqui, disso aqui. E aí ele não teve mais como negar, nada. E aí eu falei para o Neemias: sabe, irmão, por que Deus não permitiu que ele estivesse à frente de nada? Por causa disso aí. Por causa disso aí. Está vendo aí o Neemias? Você me desculpa, pastor. A gente tem que ter responsabilidade com o que Deus nos deu. Seu dom, o que você está fazendo com o seu dom? Você acha que Deus não vai cobrar de você? Esse talento seu está enterrado? Há anos está enterrado? E você fica culpando os outros, culpando um, culpando o outro, por causa de decepções, por causa de pedradas, por causa de feridas. Nessa noite Deus quer restaurar você. Sabe, irmão? Deus,
usou para Davi o critério dele, nós devemos usar o critério de Deus. Então Davi era um homem humilde, um homem de coração servo, um homem de sinceridade, um homem que não tinha medo de batalha, não tinha medo de guerra, um homem que tinha integridade, e um homem de coragem. Davi matou um leão, matou um urso, não tinha medo. Diga aleluia. Não tinha medo de nada. Vai não sei o que, não sei o que. Deus está comigo. Olha que palavra forte para você botar nos seus lábios. Irmãos, a pessoa que tem medo, ela nunca vai experimentar, nunca vai viver o extraordinário. Pessoa medrosa. Você tem que vencer seu medo de falar em público. Você tem que vencer seu medo de ser rejeitado. Sabe, irmãos, que às vezes a gente é rejeitado. Você não fez nada com a pessoa, você vai falar, a pessoa te rejeita, não gosta de você. Não tem motivo nenhum. Nós temos que vencer essas coisas. Vencer toda a insegurança. A insegurança nos paralisa. Chama você para fazer, aí você fala, não sei o quê. É claro, a gente titubeia, a gente treme. Você acha que estar aqui no púlpito é fácil? Não. Eu já vi gente ficar aqui assim com os joelhos, fazer barulho, fazer pó, 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 pó. Falei, sangue de Jesus, dá força ao teu servo. E a voz não sai. Não é fácil, mas tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Coragem. Agora preste atenção. Coragem. Coragem. Ela precisa estar baseada na habilidade, senão é suicídio. Coragem sem habilidade é suicídio. A pessoa não está preparada. Davi, enquanto esteve lá, ele se preparou. Nessa noite eu quero encerrar aqui agora, dizendo para você, nós precisamos nos levantar com essa fé de Davi. Deus era na vida dele, Deus dava as vitórias a ele, passava lutas, passava problemas, mas Deus era com ele. Mas ele nunca perdeu a autenticidade, ele continuou um homem que dava glória a Deus. Tudo ele dizia, foi Deus, foi Deus, foi Deus, e era Deus mesmo. Era humilde, era servo, era íntegro. O próprio Deus, irmãos, que coisa gloriosa. O próprio Deus disse, Davi é um homem segundo o meu coração. Meu Deus, é o elogio que eu quero de Deus. Se Deus falar isso da gente, acabou. É o tudo. Viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel. Lembra? O que eu quero de Deus é isso, irmãos. Você também. Sonhe alto. Sonhe muito alto. Davi sonhava alto. Davi sonhava. Olha, irmãos, preste atenção, estou encerrando. Quando Davi assumiu o governo dele, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele estabeleceu novamente o culto de adoração a Deus. Estava 40 anos praticamente parado, fechado. A arca da aliança não estava em Israel. Ele vai buscar a arca da aliança e traz. Ele contrata levitas, contrata sacerdote, paga salário a eles e diz assim, vocês vão adorar a Deus 24 horas por dia. Ele estabeleceu turno de 1 em 1 hora. De madrugada Israel dormia, mas lá no templo tinha gente adorando a Deus. Deus mandou fazer uma roupa toda especial para eles, e na ponta da roupa colocou uns sininhos. Deus disse assim, quando o sacerdote andar, esses sininhos vão fazer barulho, tem, 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 tem. E quando eu ouvir esse barulho, eu vou entender que meu nome está sendo adorado em Israel. De madrugada você estava dormindo, aquele soninho gostoso, 6 horas da manhã, de repente você escutava o sininho, tim, tim. Era o sacerdote indo para cumprir o turno dele, lá no templo, adorar a Deus. Primeira coisa que Davi faz, porque ele sabia da importância da adoração, a importância de ter essa alma de poeta, de sensibilidade, essa alma romântica. Davi estabelece o culto a Deus, e eu penso que Deus quer restaurar o louvor e a adoração na nossa vida. Tem gente que só canta na igreja, nem no banheiro canta mais, nem em casa canta mais. Tem gente que desaprendeu a assobiar, desaprendeu, porque não assobia mais, nem fazer aquele bicão, né? Tem uns que tem um bico maior do que o outro, mas é até bonito quando aquele bicão para assoviar e subir, parece um passarinho, para adorar a Deus. As palmas,
brados de júbilo. Davi era um adorador. Ele falou assim: aonde tem adoração, Deus habita, Salmo 22. Então nós vamos adorar a Deus. Eu quero 24 horas de adoração, e nós vamos pagar salário. Essas pessoas, lá em Israel, eu fui numa torre de oração, 24 horas de adoração, oração, fica lá, transmitido pela internet. Você chega lá, tem um violão, tem um não sei o que, você pega e dá uma palavra. É uma torre no centro da cidade, é um prédio. Aí tem um apartamento lá que tem essas janelas para Jerusalém, e tem esse local. Jovens do mundo todo vão lá, se alojam, ficam lá, a adoração. Irmãos, nós temos que trazer adoração para a nossa vida. Quando você colocar uma música no seu carro, sabe, irmãos, muitas vezes a música do carro silencia a nossa voz, e mais que a música do carro, Deus quer ouvir a minha voz e a sua. E para Deus não importa se você é afinado ou desafinado, Deus quer ouvir sua voz. Para estar aqui, tem que saber cantar, não pode ser qualquer um. Quando Davi estabeleceu os regentes do coral, Asaf, Gedutum, aquela turma toda, ele chamou gente que sabia tocar, gente especialista, gente estudada, gente que sabia. Mas eu estou falando de algo além disso. Eu estou falando da adoração nossa de cada dia ao Senhor. Você na sua profissão, você adorando a Deus. Davi sabia da importância da adoração, e ele trouxe a adoração para Israel. Por isso que esse texto que lemos diz assim: aonde Davi ia, Deus dava vitória a ele. Nossos referenciais não estão na mídia, nossos referenciais estão na Bíblia. Homens que a Bíblia não esconde os pecados e os podres dele. Se você ler aqui, você vai ver as coisas terríveis que Davi fez também. Não esconde, mas a Bíblia mostra que ele tinha um coração rápido a reconhecer o seu erro e pedir perdão a Deus, se quebrantar e se humilhar, dizer: pequei sim, sou digno até de morte, mas o Senhor é Deus misericordioso. Uma vez Deus falou assim: você quer que eu te dou 3 meses de punição? Você quer que os inimigos seus te persigam? Ou você quer que eu cobre de você? Davi tinha cometido um pecado, e Davi disse assim: Senhor, Deus me livre dos meus inimigos, eu quero ser punido pelo Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, a sua misericórdia se renova. Deus puniu, mas foi Deus, o Deus de misericórdia. Nós precisamos restaurar o louvor e a adoração na nossa vida. Nós precisamos aprender com Davi, e aí sim, nós vamos sair daqui de cabeça erguida, sabe, irmãos, com uma declaração nos nossos lábios, mas o nosso corpo, o nosso olhar, as nossas atitudes expressam e falam também da nossa fé no Senhor, da nossa convicção de que Deus nos dará vitória aonde quer que formos. Quem pode dizer amém?